Agora a gente vai falar de um assunto muito sério que é o medo. A pandemia desenvolveu esse sentimento em muitas pessoas, infelizmente. O medo de sair de casa para atividades essenciais causa prejuízos emocionais. Tem até uma pesquisa, Luara, que se chama Opiniões Covid-19, que mostra que quase 70% das pessoas, 70%, afirmam ter medo de ir ao mercado. E se você se identifica com esses dados, a gente vai tentar te ajudar a lidar com este medo. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Patrícia Santos, que é especialista em gerenciamento da raiva. Patrícia, seja bem-vinda aqui à Central da Esperança. Vamos começar pelo começo. O que é o medo? O medo, ele sempre vem de pensamentos negativos, de nós acharmos ameaças, né? Elas podem ser reais ou não reais. As reais, até elas nos dão energia. O grande problema são os medos que a gente muitas vezes começa a divagar, achar que vai acontecer, né? Aqueles intangíveis, e aí isso nos trava, nos congela, nos causa estresse e dá picos de ansiedade também. Patrícia, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui à Central da Esperança. E quando a gente fala de medo, a gente perguntando para as pessoas, né? Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Altura, velocidade, escuro, mas essa pandemia deu uma outra dimensão para o medo. Aqui a gente pode atribuir esse medo, para o desconhecido, esse vírus invisível, talvez uma consequência de chuva de informações sensacionalistas que a gente vê também no noticiário. Influencia nesse medo, Patrícia? Não, com certeza, Eduardo, perfeito. A quantidade de fake news ou dessas que você falou, né, das informações sensacionalistas, isso só vem agravando o medo. É claro que o nosso cérebro ele não foi preparado para trabalhar com tantas incertezas. E o que essa pandemia trouxe foi um momento de muita incerteza, inclusive de futuro. A gente não consegue hoje ter nenhum tipo de previsão em termos econômicos também. Então, isso tudo vai agravando. E é interessante porque a maioria das pessoas que estão apresentando a síndrome, né, que a gente chama de fogo, que é o medo de sair para a rua, são pessoas que tiveram uma adaptação mais rápida com a pandemia, em ter de ficar em confinamento. Patrícia, uma outra questão é que esse confinamento que você acabou de citar, esse distanciamento social, a gente acaba também perdendo algumas relações que nos trazem segurança. Por exemplo, um pai, uma mãe ou algum companheiro que precisa estar mantendo a distância nesse momento. Isso também agrava essa questão do medo, dessa questão do aquele porto seguro em que a gente pode buscar essa ajuda? O homem é um ser social, né? Então nós precisamos nos relacionarmos. Quando a gente para de se relacionar, o que acontece é que o nosso mundo acaba ficando muito pequeno. Você acaba só se relacionando com as pessoas que estão muito próximas de você. E por incrível que pareça, apesar disso ter um lado bom, né, de você ter este apoio, ele te traz uma falsa segurança. Então, o que acontece muito agora, a gente chama de dumping, que as pessoas estão transbordando o medo para outras coisas. Então, pessoas que tinham problemas no trabalho, com o chefe, com colegas de trabalho, elas estão com medo de voltar a trabalhar, de ter que voltar para esse tipo de relacionamento que às vezes era tóxico. Então, neste momento, o mais interessante é que todo mundo seja muito sincero com vocês mesmos. Do que é que vocês estão com medo? É medo de voltar e ser desempregado? É medo realmente de se contaminar? É medo de perder o afeto ou o controle da casa, porque também foi visto que um número muito grande de pessoas com medo de sair não é do público masculino, está aparecendo mais no público feminino, que está acostumado a carregar o piano nas costas, como a gente brinca, querendo ou não está com o controle da família toda por perto, e a partir do momento que todos voltam às suas vidas, né, diárias, vai ter um vazio. Então, esse vazio vai ter que ser preenchido com ações. Então, as pessoas vão ter que, de pouquinho, passos de bebê, como a gente diz. Se você vê que teu coração está batendo mais forte, a respiração está mudando, não está com vontade de levantar de manhã, está tendo problemas para levantar, falta atitude e ação. Então, saia um pouco, nem que seja de carro, para dar uma volta no quarteirão, para você lembrar o quanto que era gostoso, né, estar em contato com a rua e que o mundo não é um lugar que tenha tantas ameaças assim.
Patrícia, eu queria questionar justamente isso para você, né? Porque o medo, ele está presente hoje, principalmente nas casas, né? Pelo menos tem um membro da família que sente esse medo, esse receio de ser contaminado por esse vírus que está circulando nas ruas, mas também tem que tomar muito cuidado, né, Patrícia, para não transformar esse medo em pânico, não contaminar as outras pessoas e principalmente onde que eu quero chegar com você, até para que as pessoas que estão acompanhando aqui a Central da Esperança tenham consciência da gravidade da questão de um simples medo, que pode sim, Patrícia, se transformar numa doença, não pode, não? Sim, pode. Daí ele entra no pânico e pode entrar numa doença chamada agorafobia, né, que é o medo de sair para a rua. Mas é interessante também a gente salientar que em todas as pandemias passadas, onde teve confinamento, logo após o confinamento apareceu casos de pessoas com insônia, ansiedade muito alta e com medo de sair para a rua. Então faz parte do quadro, ele é normal. O que você não pode não gerenciá-lo. Então você vai ter que primeiro ter a noção de que você está assim com esse medo, pode assumir, não tem problema. A partir do momento que você assume, é muito mais fácil de você dar o primeiro passo para, eu não quero falar cura, porque não quero ver isso como uma doença, mas sim como um controle emocional. Ou você controla isso ou isso vai te controlar. Então comece a respirar, né, respiração funda, se acalme, traga mais humor para a sua vida. Eu vi Dom Manuel falando, né, fé e esperança, acima de tudo. Comece a fazer coisas pelos outros, vejam que tem muita gente que precisa da sua ajuda, então não fique parado. Ajude mais as pessoas, que isso vai te trazer mais alegria e vai te trazer mais paz de espírito também. Tudo que não é bênção é lição, lembra disso. Agora, Patrícia, só para a gente encerrar rapidinho, esse negócio de vai e vem de comércio, de atividade, de trabalho, home office, volta para a empresa, volta para o home office, isso causa alguma confusão psicológica que dificulta as adaptações? O que nós precisamos para nos adaptar a uma mudança? Luara, primeiro é aceitar, né? Então a gente até brinca que aceita que dói menos. E assim, olha, não adianta eu ficar brigando contra a maré. Lembra que, vamos de Darwin, né? Ele já disse, não vai ser os mais fortes nem o mais inteligente que vai sobreviver, mas os mais rápidos se adaptarem à mudança. O grande problema é que a gente tem medo das perdas e toda mudança ela gera uma perda. Então se aventure mais, veja que tem coisas boas vindo, porque a maioria das vezes o medo, ele sempre está ligado a pensamentos negativos quanto ao futuro. Então isso é falta de fé e de esperança, por isso que eu adorei, né, quando o Dom Manuel falou sobre isso, porque fé e esperança, lembra que a gente é muito mais forte do que a gente acha que nós somos. Uma passagem bíblica de Jonas e a baleia, aceite o teu chamado, né? Aceita, veja o que é que tem esperando por você. Tem uma vida pós-pandemia e nós vamos precisar de você forte. Acredite mais em você, cuide da tua autoestima. Muito bom, Patrícia, muito obrigado por sua participação. É tudo isso que você falou, né? Fé e esperança. Na hora que apontar o medo aí, respira fundo que tudo vai passar e acreditar que vai passar. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a Central da Esperança TV Aparecida. Um ótimo final de semana, viu? Obrigada para vocês também, foi um prazer.